Olá, como estão todos? Gostaria de compartilhar com vocês esse momento de revisão da primeira unidade da disciplina ONQ em empreendedorismo. Nós nos reunimos durante esse período e chegou o momento da avaliação final. Eu espero que vocês estejam preparados. De qualquer maneira, vamos fazer aqui a nossa revisão do material. Vou compartilhar aqui os, os slides que usamos em sala de aula para que a gente possa fazer aqui uma conversa com vocês sobre esse material. A nossa disciplina ONQ Empreendedorismo, ela tem esse escopo de meta. Nós vamos tratar aqui, tratamos nessa primeira unidade dos aspectos gerais da administração, dos antecedentes históricos, da função da administração, trabalhamos com o desenvolvimento organizacional, conversamos sobre níveis de administração, os organograma e os tipos de organização, conversamos aqui sobre eficiência e eficácia organizacional. Conversamos também sobre a teoria geral dos sistemas. O objetivo geral, então, é discutir o papel da administração nas organizações, de uma maneira geral, com ênfase nas atividades de planejamento, de gestão de pessoas e de gestão da qualidade. Os objetivos específicos trabalhar as competências e as habilidades relacionadas à compreensão do papel da organização na sociedade, a sensibilização para a importância da administração profissional, a identificação do papel dos administradores, a compreensão das habilidades necessárias para uma boa administração, o entendimento do planejamento enquanto função administrativa é importantíssima, o conhecimento das técnicas de elaboração de planejamento estratégico, o entendimento da importância da liderança e a compreensão do controle gerencial para a questão do desempenho melhorado das organizações. Começamos tratando sobre a origem da administração. A resolução de problemas inerentes à sociedade remete à necessidade de se tomar decisões de natureza administrativa. Nós falamos sobre isso desde o princípio da humanidade, que se faz necessário se trabalhar com essa questão da administração para organizar os grupos sociais. A administração, então, é definida como um processo ou uma atividade de tomar decisões sobre recursos e objetivos. E o processo administrativo abrange tipos de decisões ou processos ou funções administrativas. Então, tem a ver com a questão de tomada de decisão em relação a recursos e objetivos que foram traçados. O processo administrativo, então, segue um fluxo processual das funções administrativas que se inicia com planejamento, se trabalha com a questão da organização, da direção e do controle. Detalhando cada uma fase dessa, o planejamento é o processo de definir os objetivos, é quando começa, propriamente dita, a empresa, a organização, a atender os objetivos e os anseios da sociedade. A organização da empresa é um processo de definir o trabalho que será realizado e a responsabilidade pela realização desse trabalho. Então, se trabalha muito com a organização de recursos nesse momento. Com quem poderemos contar, com quanto de dinheiro poderemos contar, quais serão os equipamentos que poderemos ter ao nosso dispor. A direção é um processo de realizar atividades e utilizar recursos para atingir os objetivos. Muito dessa direção vem da liderança,
da forma que a pessoa, o chefe maior da organização, vai conduzir essa empresa. O controle, que é um processo de assegurar a realização dos objetivos e identificar a necessidade de melhoria. Então, tudo se inicia no planejamento, passa pela organização dos recursos que nós temos, levando em conta também a direção, a liderança de tocar esse processo e se encerra com o controle. O controle é que nós poderemos fazer os reparos ou as melhorias necessárias. A administração é uma profissão, então há uma formação especializada, há instituições que credenciam as pessoas para adquirirem essa formação. Os integrantes dessa profissão comprometem-se com um código de ética que valoriza a qualidade do trabalho e compromisso dos clientes, com os clientes. Há exclusividade na ocupação de cargos, nem todas as cargos de chefia, de gestão, poderão ser ocupados por pessoas que não tenham o CRA, o Conselho Regional de Administração. A profissão é reconhecida socialmente e o exercício da profissão é regulamentado pelo governo e pelos próprios profissionais. Então, é uma profissão em que existe um código de ética e se trabalha para a melhoria do seu desempenho. Como foi que a administração surgiu? É uma ciência que foi trabalhada, em princípio, pela prática, começou com a arte, que era praticada nas organizações, os pesquisadores e os nossos precursores, que foram Taylor e Fayol, começaram a perceber que havia necessidade de se organizar a teoria com conhecimentos sobre essa arte de administrar. Essa teoria organizada retornou na prática para servir lá dentro das organizações, e essa melhoria foi melhorada também, foi observada como sendo mais uma pesquisa, mais uma possibilidade de melhoria do conhecimento da arte de administrar. Então, sempre há essa troca entre a prática e a teoria melhorando a prática e a prática se alimentando da teoria. Falamos nas nossas aulas das atividades dos gerentes. Os gerentes precisam se preocupar em tomada de decisões para resolver problemas, processar as informações que chegam ao seu domínio, tanto ouvindo da esfera superior, como do mercado, como das pessoas que estão sob a sua coordenação. O administrador também tem a responsabilidade de representar a empresa, de administrar pessoas, tomar decisões administrativas em relação à seleção de funcionários, autorização de cursos, resolução de problemas e conflitos internos, e também precisa e deve trabalhar a sua própria carreira, se reciclar, estudar, adquirir novas habilidades para poder ter um melhor desempenho em relação à profissão que ele escolheu. Então, existem atividades que são exclusivas dos gerentes, dos administradores. Falamos nas nossas aulas sobre algumas escolas da administração, as teorias que foram construídas ao longo do tempo, começando com a escola clássica, que lá na Revolução Industrial se percebeu que havia a necessidade de se organizar as, as indústrias, dando ênfase na eficiência, definindo os papéis dentro das empresas e estudando como poderia se construir uma organização formal para melhorar o seu desempenho. Em seguida, os teóricos das relações humanas nos apresentaram a teoria das relações humanas, ou enfoque comportamental, que traz a ênfase na organização informal que é trazido para dentro das empresas pelas pessoas. Então, as pessoas são importantes para o desempenho das organizações e precisa
que se tenha um olhar sobre essa necessidade dessas pessoas como forma de contributo. O estruturalismo vem em seguida tentando integrar a visão das estruturas formais com o comportamento humano, das relações humanas. Então, essa junção da visão da estrutura formal e da visão dos recursos humanos traz para nós a possibilidade de se construir uma organização mais competitiva no mercado. O pensamento sistêmico é uma ferramenta que busca se compreender a totalidade. Nós vivemos em ecossistemas, nós vivemos em sistemas que são complexos e que existem vários atores, e as empresas, as organizações não são diferentes. E o enfoque contingencial, que diz que para cada situação que a empresa irá se defrontar, que existe a necessidade de se tomar algumas decisões que são focadas naquele momento. Então, repetindo, as escolas da administração se resumem em escola clássica, a teoria das relações humanas, o estruturalismo, o pensamento sistêmico e o enfoque contingencial como exemplos que foram passados para vocês nesse curso. As habilidades gerenciais e os níveis hierárquicos, é interessante se saber, se aprofundar nesse tema. A empresa se divide em três níveis hierárquicos: a superior, a administração, a gerência intermediária e a supervisão de primeira linha. As habilidades gerenciais se dividem em habilidades conceituais, habilidades humanas de lidar com seres humanos, e as habilidades técnicas do fazer, do técnico, da tecnologia, do desempenhar as atividades dentro da empresa. É importante se destacar que em todo nível administrativo, você terá mais ou menos as habilidades desenvolvidas ou necessárias para o exercício dessa função. No nível da administração superior, percebe-se que as habilidades conceituais de liderança, de se dominar o negócio, de se conviver com o mercado, é uma habilidade que é muito mais exigida nesse nível. E menos as habilidades técnicas. O gestor principal, o dono da empresa, não precisa executar as tarefas no dia a dia. Por outro lado, na supervisão de primeira linha, lá no operacional, onde está o atendimento ao cliente, o dia a dia da empresa, as habilidades técnicas de fazer, de entregar para o mercado são mais exigidas do que as habilidades conceituais. E no nível intermediário, todas as três habilidades, tanto a habilidade técnica quanto a habilidade humana e atividade conceitual, são exigidas. O gerente que está no nível intermediário, ele precisa conviver com informações de mercado, com informações técnicas, e uma coisa que se percebe é que as habilidades humanas irão perpassar todos os níveis, em todos os níveis necessários se saber conviver com pessoas, porque delas é que se irá extrair os melhores resultados das empresas. Nós executamos um exercício que teve o valor de um ponto, em que foi discutido, vocês trabalharam o desenvolvimento de conceitos e ferramentas na administração em atividades do dia a dia, a realização de um trabalho escolar, de uma festa de formatura e de um campeonato esportivo. Em todos esses momentos, se identificou a necessidade da utilização da administração. Como também foi passado um exercício para que vocês raciocinassem em torno da presença da administração na atualidade que você convive, que você tem como participar, como você tem como melhorar o seu dia a dia e perceber que isso está acontecendo, não é apenas uma ciência morta. Esse exercício foi atribuído a pontuação, foi um ponto, para que os alunos
relação à presença da administração no dia a dia. Em seguida, nós começamos a trabalhar o conceito de organização, de organizações. As famílias, os grupos de estudantes e as grandes corporações nacionais são exemplos claros de organizações. E a sociedade moderna é uma sociedade organizacional. Existem várias organizações que interagem entre si, formando os chamados sistemas. Uma frase aí que significa o seguinte: o que é que eu tenho a ver com as outras empresas, com as outras organizações? Eu, por exemplo, não preciso saber nada sobre coleta de lixo na minha cidade. Mas aí, quando você vê que na estratégia de qualquer organização, naquela questão da habilidade conceitual, é necessário que você interaja com as organizações, com os movimentos, você raciocina que numa atividade estratégica, numa greve de lixeiros, por exemplo, há necessidade de você ter alternativas para poder fazer a coleta de uma cidade, de uma localidade. A organização é um sistema de recursos que procura realizar algum tipo de objetivo. Então, os processos, os componentes mais importantes são processos de transformação e divisão do trabalho. Os recursos, através dos processos e dessa divisão do trabalho, são transformados e são entregues à sociedade em forma de bens e serviços. Então, um funcionamento interno bem ajustado de uma organização irá fazer com que ela tenha uma entrega melhor, que ela desempenhe melhor a sua atividade na sociedade. É, com relação ao desenvolvimento organizacional, nós conversamos em sala de que haveria a necessidade de que as empresas, assim como as pessoas, e se tratando de um grupo social, se desenvolvessem. As empresas também precisam fazer e incentivar os recursos humanos para que elas possam dar uma contribuição maior no desempenho organizacional bem-sucedido. Então, quanto mais essas pessoas se desenvolverem, quanto mais houver uma interação entre o grupo humano e os interesses da, da empresa, melhor será o desempenho dessa organização em relação ao mercado. O objetivo, então, do desenvolvimento organizacional é melhorar a capacidade da organização e de lidar com o funcionamento e os relacionamentos internos e externos. Essa questão de aprimorar a dinâmica do grupo, a estrutura organizacional deve proporcionar uma gestão eficaz e mais colaborativa, e aí vai muito da importância da, da liderança da empresa para que as pessoas participem com mais tranquilidade e contribuam melhor, com mais liberdade, com mais alegria dos resultados de qualquer organização. O resultado, o desenvolvimento organizacional, então, é focado nas pessoas, nos papéis que elas assumem e nos sistemas de cultura que elas operam. Esses estudos de desenvolvimento organizacional apareceram com os estudos sobre recursos humanos, a teoria dos recursos humanos, por volta de 1930, quando os psicólogos perceberam que as estruturas dos processos organizacionais influenciavam o comportamento e a motivação dos funcionários. Então, é necessário se juntar, se perceber de que forma que poderia ser trabalhado o desenvolvimento organizacional com vistas à melhoria da motivação das pessoas dentro das empresas. Kurt Lewin, entre 1940 e 1950, desenvolveu uma teoria de que o feedback é uma ferramenta valiosa na abordagem dos processos sociais dentro de uma organização. Os, os administradores superiores precisam também escutar as pessoas, receber delas o feedback para melhorar essa estrutura dentro das suas empresas. Mais recentemente, o desenvolvimento organizacional passou a focar no alinhamento das organizações com os ambientes complexos e em rápida mudança. Então, as pessoas internamente também precisam estar
preparadas e capacitadas para poder contribuir com o desenvolvimento da organização numa situação de mudança rápida, como estamos observando nos últimos tempos. O alinhamento se dá através do aprendizado organizacional, do gerenciamento de recursos, do conhecimento e principalmente da transformação de normas e valores do conhecimento da organização, adequando-a para a competitividade do mercado. Alguns dois conceitos nós trabalhamos em sala com relação ao desenvolvimento organizacional. Um foi o clima organizacional e o outro foi a cultura organizacional. O clima organizacional, que também é conhecido como o humor de uma organização, é a personalidade daquela empresa. Quando você chega em qualquer organização e você nota que tem um clima bom, bem-humorado, é de se esperar que aquela equipe esteja trabalhando coesa, esteja trabalhando com interesse no resultado das empresas. Então, se resume a crenças e atitudes da organização que vão criar um clima organizacional mais colaborativo. As características do clima podem estar associadas à satisfação do funcionário, estresse, qualidade do serviço, resultados obtidos. E as principais características que a gente precisa analisar são a liderança. A liderança é importante para que o clima fique mais ameno ou menos ameno. A comunicação transparente, fácil, fluida, o gerenciamento participativo, tanto dos objetivos quanto dos resultados, a clareza de papéis a serem desempenhados e a resolução de conflitos que sempre emergem em uma relação, uma organização de pessoas. Não é de se esperar que não haja conflitos pessoais. Com relação ao clima, a cultura organizacional, nós conversamos em sala sobre o conjunto de normas e valores e comportamentos que são compartilhados pelos colaboradores e que tem a ver com os elementos básicos da cultura organizacional, as suposições da empresa, os valores que a empresa carrega, as normas comportamentais, os padrões comportamentais e os mecanismos que se usam para que todos se ajustem ou não à cultura da empresa. Nós temos o exemplo de que no ambiente militar, por exemplo, no Exército, em função da necessidade da hierarquia, da rigidez dos processos, é necessário que haja uma cultura organizacional um pouco mais rígida do que, por exemplo, em uma atividade esportiva, em que as pessoas precisam interagir com mais intensidade e com mais coesão do ponto de vista de resultados das equipes. Então, nós trabalhamos a cultura organizacional e o clima organizacional, levando em conta as principais características que são os elementos básicos que se levam para uma cultura. Conversamos sobre o que fazer para trabalhar esse desenvolvimento dentro das empresas. Então, apontamos para a necessidade de realização de um diagnóstico, ou se traçar um plano de ação, de se ter uma intervenção positiva para a melhoria dos processos e do relacionamento e a necessidade de uma avaliação do que se pretende. Então, o diagnóstico é um ponto essencial para ajudar a organização a identificar problemas que possam interferir. Geralmente, o diagnóstico é realizado por um especialista que vai interferir, que vai conversar com as pessoas para poder coletar as suas expectativas. Esse profissional vai examinar a missão, os objetivos, as políticas, as estruturas, inclusive tecnológicas da empresa, e perceber como é que está o clima e como é a cultura organizacional, que encontra fatores que precisa ser entendido e melhorado em relação a qualquer organização. Dessa forma, é traçado um plano de ação que consiste na elaboração de um conjunto de intervenções estratégicas que irão abordar os problemas diagnosticados. A organização passa a ser envolvida em um processo de planejamento de ações
para poder avaliar a viabilidade de implementação de uma estratégia diferente que possa servir, que possa levar à mudança e à melhoria dos resultados. Isto feito, passa-se a intervenção, que é uma etapa em que se coloca em ação esse plano que foi desenvolvido para melhoria da performance através da melhoria do clima e da cultura organizacional, contando com o comprometimento de todas as pessoas que estão envolvidas, e a questão da avaliação, que todo processo administrativo irá ter, enquanto esforço de avaliação do que se fez, né? A realidade era uma diagnosticada, foi traçado um plano de ação, houve uma intervenção, então é necessário que se avalie ao final de determinado período para saber se houve um avanço, se houve uma melhoria e o que fazer, o que se pode fazer ainda para continuar no processo de mudança. Então, há uma estratégia para a melhoria do desempenho, do desenvolvimento organizacional através do diagnóstico, do plano de ação, da intervenção e da avaliação posterior. Para que é que se vai utilizar o desenvolvimento organizacional? Em situações de desenvolvimento ou aprimoramento da missão, da visão da organização, para ajudar a alinhar estruturas, para criar um plano estratégico, principalmente em relação à competitividade de longo prazo, para gerenciar conflitos que eventualmente surjam dentro das organizações, implementar processos e criar um ambiente colaborativo. Deve-se criar sistemas de recompensa compatíveis com os objetivos, também não adianta oferecer situações que não sejam aderentes com os objetivos da empresa, ajudar o desenvolvimento de políticas e desenvolvimentos para melhorar o funcionamento dentro da empresa, avaliar o ambiente de trabalho, oferecer ajuda e apoio aos funcionários, sempre é o que se ajudar e o que se apoiar em relação às pessoas, e auxiliar a criação de sistemas de feedback para poder a superior organização, a superior administração, como a administração intermediária, recebam feedbacks, para que essas pessoas recebam feedbacks dos seus subordinados, de parte a parte, e haja uma melhoria do relacionamento. Desculpem. Os níveis de gestão, então, nós já falamos, são três: o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. O nível estratégico, há uma necessidade de impulsionar as ações da empresa, onde estão os capitães, as pessoas que têm um papel mais estratégico dentro da empresa. No nível tático, as pessoas irão conviver com a transformação dos objetivos e da estratégia da empresa em situações operacionais. E o nível operacional são aqueles agentes que estão encarregados de executar as ações no nível do dia a dia, do curto prazo. Os níveis de gestão, então, graficamente, podem ser apresentados dessa forma. No nível estratégico, vai envolver a, a organização como um todo, irão ser traçados as diretrizes, a missão, os valores e a visão da empresa. Irá ser diagnosticado os fatores ambientais e externos que podem contribuir com o resultado da nossa empresa, da nossa organização. E são traçados os objetivos globais e é dada uma orientação ampla e abrangente. No nível tático, são planos mais detalhados para cada departamento, para cada unidade, tem o foco no médio prazo e os objetivos são enfocados mais departamentalizados. Já o nível operacional detalha as tarefas e atividades isoladamente e trabalha com o dia a dia, com foco no curto prazo. Deixamos também em sala de aula os conceitos, trabalhamos, desenvolvemos os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade.
É interessante se perceber que os instrumentos de medição de avaliação são simples e fáceis de serem entendidos. A eficácia significa o atingimento do objetivo naquele prazo, o que se foi traçado de objetivo é alcançado. A eficiência leva mais adiante essa questão da realização dos objetivos, leva adiante a questão de se trabalhar de forma mais produtiva e econômica. E a efetividade, né, vai medir o impacto dos benefícios finais que a organização traga para a sociedade. E isso tem que ser feito de forma continuada, para que tenha sentido a continuidade dessa organização. Passamos a fazer uma discussão compartilhada em relação à Revolução Industrial e à Revolução Digital, perdão, a Revolução Industrial, enquanto um período de grande desenvolvimento tecnológico teve início na Inglaterra, partiu do surgimento de indústria e partiu também com o desenvolvimento, em princípio, da substituição de máquinas, com o aparecimento das máquinas a vapor e o trabalho vinculado principalmente às máquinas de fiar, o TOR e o TEAR mecânico. A segunda Revolução Industrial aconteceu no século XIX e se expandiu por toda a Inglaterra e por todo o mundo. Caracterizou-se pelo uso do petróleo e da eletricidade como fonte de energia e tem a sua representação máxima na indústria metalúrgica do final do século XIX. As invenções da segunda Revolução Industrial são as lâmpadas, o surgimento de avanços do meio de transporte e os meios de comunicação que avançaram significativamente. A Revolução Digital está em curso e também é conhecida como a terceira Revolução Industrial. Ela marca o desenvolvimento da era digital, do uso de computadores, de celulares, da internet. Desculpa. Com a Revolução Digital e a automação das máquinas, criamos e estamos criando um mundo mais eficiente. Os problemas são resolvidos de forma online ou até virtualmente. Então, há uma modificação no escopo do trabalho dentro das empresas, dentro das organizações. E aí, valendo um ponto e meio, passamos um exercício em que foi discutido quais são as diferenças, quais seriam as diferenças ou similaridades do ponto de vista do trabalho entre a Revolução Industrial e a Revolução Digital. Desculpem. Bom, com isso, nós encerramos a parte teórica da nossa aula e passamos a trabalhar com vocês nos exercícios de revisão da, da, do nosso material através de um exercício que vocês fizeram e que foi, eu vou partilhar com vocês aqui, que valeu 2,5 pontos. Desculpa. Vou localizar aqui o nosso exercício. Bom, fizemos esse exercício em sala de aula, em que trabalhamos a questão da origem da administração. Nessa primeira questão, todas as alternativas estavam corretas em relação à resolução de problemas inerentes à sociedade, em relação à administração enquanto ciência, e desde os grupos sociais mais remotos, a necessidade de organização para conviver em sociedade. Na segunda questão, trabalhamos a administração, definimos a administração enquanto um ramo
das ciências humanas, que se caracteriza pela aplicação prática de um conjunto de princípios, normas e funções dentro das organizações. Tivemos o cuidado de, mais uma vez, rever os conceitos em relação às funções administrativas, como sendo o planejamento, organização, direção e controle. Definimos a organização como um processo de trabalho a ser realizado e responsabilidades pela realização e também o processo de distribuir os recursos disponíveis. Sobre a profissão do administrador, sabe-se que a letra C, os integrantes da função dessa profissão comprometem com o código de ética que valoriza a qualidade do trabalho e compromisso com os clientes. Depois, enquanto corpo de conhecimentos, desculpa, a administração pode ser considerada como uma ciência que ainda precisa avançar, desenvolver um corpo de conhecimentos que seja próprio. Na sétima questão, apresentamos e discutimos e procuramos saber quais são as escolas da administração. Então, verificamos a escola clássica, a escola das relações humanas, o estruturalismo, o pensamento sistêmico e o foco contingencial como sendo as principais escolas que vimos em sala. Quanto às habilidades gerenciais e os níveis hierárquicos, procurando responder a alternativa incorreta, para o nível hierárquico de supervisão, não é primordial e exclusivo o desenvolvimento da habilidade conceitual. Essa habilidade, como vimos, está vinculada ao nível superior, nível estratégico dentro das empresas. Com relação à utilização de ferramentas da administração, ou repetindo o primeiro exercício que foi passado, desculpa, a realização de trabalho escolar, a organização de uma festa de formatura, a promoção de um trabalho de um campeonato esportivo, as compras da semana em supermercado. Todas essas afirmativas estão corretas. No décimo, houve uma correção aqui da letra C. Então, família, são exemplos, a organização de estudantes, as grandes corporações, o grupo de estudantes são exemplos de organizações. A sociedade moderna é uma sociedade organizacional. Uma organização é um sistema de recursos que necessita estar atrelado ao objetivo. Desculpa. Os objetivos, os processos de transformação e divisão do trabalho são componentes importantes dentro de uma organização. Todas as alternativas colocadas estão corretas, então. Na sexta questão, nós trabalhamos, na 11ª questão, perdão, nós trabalhamos com os conceitos teóricos da administração e que toda a teoria da administração pode ser aplicada em organizações não governamentais, instituições de ensino, instituições financeiras, indústria, comércio e prestação de serviço. Todas essas alternativas estão corretas. Sobre o conceito de organização, nós podemos afirmar que a sociedade moderna é uma sociedade organizacional. Essa é a resposta que nos atende como sendo a resposta correta. Com relação às habilidades conceituais, todas as organizações podemos afirmar que as habilidades são divididas em 3 categorias: conceitual, humana e técnica. O objetivo das escolas da administração foi o de sistematizar a administração. Então, podemos afirmar que o estruturalismo foi uma tentativa de integrar a visão das estruturas formais e do comportamento humano. Com relação às atividades dos administradores, o administrador precisa administrar pessoas, tomar decisões
e cuidar da própria carreira. Então, todas essas afirmativas estão corretas. Com relação ao conceito de desenvolvimento organizacional, todas as alternativas também apresentadas estão corretas. Destina-se à expansão do conhecimento, tem o objetivo de melhorar a capacidade de organização da empresa e é focado nas pessoas. Nós vimos que as empresas irão se desenvolver a partir do momento que as pessoas que a compõem se desenvolvam. Então, todas as afirmativas estão corretas. Desculpa. 17ª questão, com relação ao desenvolvimento organizacional, a única alternativa incorreta seria que os 5 elementos básicos analisados do clima organizacional são suposições, valores, normas comportamentais e padrões. Esse está incorreto porque esses são os elementos básicos da cultura organizacional. Não, e não tem a ver com o clima. Na 18ª, para se desenvolver promover o desenvolvimento organizacional, todas as afirmativas aqui estão incorretas. Diagnóstico não é com relação à intervenção. Intervenção plano de ação não é o esforço de mudança planejado ser avaliados, isso é na fase de avaliação. Com relação à intervenção, a organização passa a ser envolvida no processo de planejamento, não é aqui, isso é um plano de ação, traçar um plano de ação. E com relação à avaliação, é o ponto que se irá, não é essencial ajudar a organização a identificar problemas, já estamos na fase final, que seria a atividade de avaliar se o plano traçado atende. Então, todas as alternativas estão incorretas. Em relação ao conceito de eficiência, eficácia e efetividade, a eficiência está relacionada à utilização de recursos de forma produtiva e econômica. Ela vai além da eficácia, que é o fazer, e a entregar o objetivo da empresa. Por fim, os níveis de gestão, administração são estratégico, tática, operacional, e com relação ao conceito, o nível estratégico tem a visão de impulsionar as ações da empresa, estabelece os objetivos, atingir as diretrizes e alcançar aquilo que a organização se predispõe. A gestão desempenha o papel principal de tomada de decisões. Então, meus queridos, essa foi a nossa revisão. Passamos esses meses juntos, esse período juntos, e chegou o momento de nós procedermos à avaliação da primeira unidade. Então, nós faremos a prova nesses dias agora do final dessa semana. Espero que todos estejam preparados, assistam novamente essas aulas, peçam desculpa pela tosse, pela gripe, mas fiz um esforço para poder fazer essa revisão, estou passando para vocês. Boa sorte, bons estudos e até a próxima.